Você já fez o deploy de um modelo em produção? Bom, se você gostou dessa ideia, seja bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist. E nesse vídeo eu quero continuar com você a fazer o deploy do modelo em produção. Lembrando que o modelo, nós já criamos o modelo, já treinamos ele, já salvamos ele no formato Pickle. E agora a gente precisa criar a API para poder expor um endpoint para que as pessoas possam acessar os resultados do modelo, tá bom? Se você gostou da ideia, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você também chegou agora nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, aqui no card também, o link do vídeo anterior para você assistir ele antes, tá? Porque lá eu explico um pouquinho o que é uma API, o que é um modelo em produção, o que é um ambiente em produção. A gente faz um modelo super rápido lá, salva ele no formato Pickle para que a API possa expor ele agora, certo? Bom, vamos lá, vamos direto então para o código para a gente levantar essa API aí, beleza? Bom, então aqui no terminal já tem o Jupyter Notebook rodando. Esse Jupyter Notebook aqui é o que a gente criou no vídeo passado, no vídeo anterior. Agora é hora então da gente construir a nossa API. Bom, nós vamos usar um framework de Python chamado Flask, tá? Ele é um framework para desenvolvimento web escrito em Python, existem outros. Nós vamos pelo Flask, tá? Eu já criei algumas APIs no Flask e funcionam muito bem, beleza? Então bora escrever esse código. Aqui no terminal eu vou abrir uma nova aba e aqui eu vou ativar a Virtual Env. Então eu vou dar um pyenv activate e o nome da minha Virtual Env é Seja um Data Scientist, beleza? Aqui dentro da pasta deploy, e aqui que eu vou criar então a API, beleza? Eu vou criar então um arquivo chamado handler.py. Eu vou usar o editor de texto VIM aqui, mas você pode escolher qualquer editor de texto, tá? Que você está acostumado, qualquer IDE de programação de Python, não tem problema nenhum. VS Code, Spider, qualquer outra coisa, tá bom? Bom, então abri aqui o VI e aí nós vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou importar o Flask, eu vou instanciar o Flask na verdade. E como argumento de entrada eu vou passar um name aqui, beleza? E aí quando eu instanciar esse Flask, eu vou pegar aqui uma variável que eu vou popular, que vai se chamar app, beleza? Então quando eu tiver isso aqui instanciado, eu posso iniciar a minha API. Então eu vou colocar aqui a minha main, para que toda vez que o Python execute esse script aqui, ele vai procurar pela função main. E aí dentro da main eu vou iniciar mesmo o Flask, né? Então eu vou usar aqui um método chamado run. Eu preciso passar duas coisas para ele. Eu preciso passar um host e uma porta. Ou seja, lembra do vídeo passado que eu expliquei para você o que é um host? O host ele é um domínio. Então o www.globo.com ele é um host ou um domínio, certo? Quando você escreve isso no seu navegador, existe um serviço chamado DNS que ele converte esse nome para um endereço IP, que é o endereço do servidor que hospeda o site da Globo, certo? Então aqui, como a gente não vai hospedar em nenhum servidor ainda, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para você como colocar isso aqui na nuvem. Eu vou colocar o nosso servidor local, que é essa máquina aqui. Qual que é o endereço dela? É 000, são 4 zeros aqui seguido de pontos, tá? Qual que é a porta? A porta padrão 5.000, mas pode ser qualquer valor aqui, tá? Estou colocando 5.000. Para vocês terem uma ideia, a porta padrão da internet é 80. Então quando você digita www.globo.com, automaticamente o browser adiciona um 2.80 no final, para você não ter que ficar digitando, tá bom? Então beleza, então aqui em cima eu instantiate Flask e aqui embaixo eu vou start Flask, beleza? Quando eu startar o Flask, ou seja, a API, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ler o meu modelo, que aqui tem uma diferença, tá? Eu já fiz esse teste já. Se você deixa o seu modelo no HD da máquina, toda vez que vem uma requisição, ou a sua API ela tem que carregar o modelo em memória, fazer a predição e devolver, esse tempo de carregamento ele demora um pouco, tá? Então dependendo da sua velocidade de resposta, pode demorar muito tempo. Então o que eu fiz que deu muito certo? Quando eu starto a API, eu já carrego o modelo na memória. Então o modelo fica lá na memória, esperando. Quando a requisição chega, a API passa para ele, faz a predição e já devolve. Então é muito mais rápido. Então aqui eu vou fazer exatamente esse exemplo. Ao invés de eu ler o modelo toda hora para fazer a predição, eu já quero deixar ele carregado na memória, beleza? Bom, então como que eu vou fazer isso? Eu vou dar um load model. Eu vou pegar o Pickle aqui, a classe Pickle tem um método chamado load. E aí eu vou passar um open aqui, que é o caminho onde ele está. Se eu não me engano é users
barra Megaron, barra repos, barra seja um data scientist, barra deploy, barra model wine quality.pkl, certo? Eu acho que esse é o caminho aqui. Eu preciso especificar o modo que eu vou abrir isso, que é o modo leitura. Então é o RB aqui, tá? Então a gente vai retornar isso dentro da variável model, dessa forma aqui, beleza? E aí só lembrando da gente importar o Flask, né? Então é o seguinte, o pacote tem o mesmo nome da classe. Então from Flask eu vou importar o Flask aqui, ó. Beleza? Bom, então a gente tem um modelo carregado em memória assim que a API começa, tá? Só diminuir aqui para ficar beleza. Então, vamos lá. Depois que eu carreguei o modelo em memória, agora eu tenho o modelo em memória, eu tenho o API rodando, agora eu preciso expor um endpoint, que é o que a gente chama. O endpoint, eu acho que eu não expliquei no vídeo passado, mas o endpoint é tudo que vem depois do domínio. Então, www.globo.com é o domínio, barra sports é o endpoint, barra notícias é o outro endpoint, barra qualquer coisa é o endpoint, tá? E aí você me pergunta, mas Megaron, por que o endpoint? O endpoint, lembra que eu expliquei lá no vídeo que a API ela pode ser entendida como um contrato, onde você fala assim, ó, se você me passar tal valor eu devolvo isso, se você me passar tal valor eu devolvo aquilo. Então, cada linha desse contrato, cada agreement, digamos assim, pode ser um endpoint. Então tem endpoints que só retornam notícias de esporte. Tem endpoint que só retorna notícias, sei lá, de venda de carro. Tem outro endpoint que devolve só promoções. Então você consegue colocar essas cláusulas do contrato da API organizadas em endpoints, tá? Como que você faz um endpoint aqui no Flask? Existe um decorator que a gente chama, que é o @app_root. E aí aqui você coloca o seu endpoint, que eu vou colocar /predict. Então para eu fazer uma predição usando essa API aqui, eu preciso acessar o host 0.0.0.0 2.5000/predict. E aí aqui no root eu preciso definir também qual que vai ser um método ou os métodos que ele pode assumir. Ela pode ser post ou ela pode ser get. No nosso caso aqui ela vai ser do tipo post, porque eu vou enviar uns dados através da API, né? Eu preciso passar os meus dados de treino via API, tá bom? Se fosse get, eu não precisaria passar nenhum tipo de dado, eu posso só recuperar os dados, beleza? E aí eu fecho aqui. E aí toda vez que um cliente externo acessar esse endpoint, essa rota aqui vai redirecionar necessariamente para essa função que a gente escreve aqui embaixo, ó. Então toda vez que alguém acessar esse endpoint /predict, essa função predict vai rodar. E é que dentro dessa função você pode fazer o que você quiser com ela, porque os dados vão chegar através da API e você pode fazer o que você quiser com ela, tá? Com esses dados. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa eu vou pegar os dados. Então eu vou pegar aqui o método request, eu vou pegar aqui um getJSON, tá? Esse método request ele também vem do pacote Flask. Então eu vou distanciar ele aqui. Esse getJSON ele é um método então da classe request, onde a gente pode recuperar o dado, tá? Que está em formato JSON. Lembra que a transição entre APIs ou entre chamadas, ela sempre é no formato JSON, tá? Uma vez que eu peguei aqui então o dado, eu preciso saber se ele chegou, certo? Então se eu colocar um if JSON aqui, se isso aqui for verdade, quer dizer que tem algum dado, tá bom? Então às vezes o cara fez um JSON vazio, ele passou e não consegui pegar nenhum dado, vai dar errado aqui, tá bom? Caso eu consiga pegar esse dado, eu preciso saber se tem uma linha só ou se a pessoa passou várias linhas para fazer a predição. Então eu vou passar aqui um isInstance. Deixa eu ver se é. Acho que é isso mesmo. isInstance. E aí eu vou pegar o teste JSON e vou ver se ele é um dict, um dicionário. Se isso aqui for um dicionário, significa que ele é um unique value. Beleza? Ele é um valor único. Agora, se ele for um valor único e ele está em JSON, eu vou converter ele para PDF. Então eu vou criar uma variável chamada aqui dfraw, que vai receber para mim um data frame, onde eu vou passar o teste JSON e vou inicializar os index aqui no 0, beleza? Então é isso que vai acontecer se caso ele for uma linha só. Se o JSON for mais de uma linha, eu preciso inicializar o pandas diferente. Então eu vou colocar aqui pandas, teste JSON, eu preciso passar os columns aqui. Quem vai ser os columns? Teste JSON, eu pego a primeira linha e pego os keys. Que lembra que um JSON é basicamente chave e valor? Então eu pego os keys aqui e monto o meu data frame, tá? Lembrando de importar aqui em cima, ó,
o pandas e chamar ele de PD, tá bom? Beleza, então aqui nós temos os dados, então eu vou colocar aqui collect data. Então agora que a gente coletou os dados aqui, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer simplesmente as predições, né? Prediction. Porque se tivesse outros passos de preparação de dados, a gente poderia incluir aqui, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Mas agora a gente recebeu os dados, a gente vai descompactar ele de JSON para pandas, vamos fazer a predição e vamos devolver ele para a API, beleza? Como que a gente faz a prediction? Igual a gente fez lá no Jupyter Notebook. Vou pegar meu modelo, que já está carregado em memória, vou dar um ponto predict aqui e vou passar o df raw, simples assim, beleza? Ele vai retornar uma variável chamada pred. Então aqui eu tenho as minhas predições. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pred de volta na requisição original e vou mandar de volta para o cliente, tá? Então vou fazer assim, ó. Eu vou pegar df raw, eu vou criar aqui um prediction e aí eu vou passar esse pred aqui, beleza? Então eu vou ter uma coluna a mais agora, nomeada prediction, que vai ter as minhas predições. E aí para retornar isso aqui, eu preciso pegar esse df raw e transformar de volta em JSON com a mesma orientação que ele chegou, que é a records. Beleza? E aí eu retorno ele aqui. Então aqui eu fiz a predição. Aqui eu coloquei as predições de volta no dataset original. Que eu posso retornar só a predição, tá? Mas é legal retornar, tipo, qual que é o dado que chegou, uma coluna nova que são as predições, eu vou retornar isso. Fica mais fácil de ler, tá? E aí você transforma o data frame de volta para JSON e a API envia de volta para o cliente, tá bom? Vamos testar isso aqui agora. Eu vou salvar isso aqui, vou salvar e sair. E aí se eu der um Python handler aqui, ele deveria rodar se a gente fez tudo certo. Ó, escrevi alguma coisa, não tem um módulo Flask importado, então vou dar aqui um pip install Flask. Então ele vai instalar o Flask aqui. E aí a gente vai tentar rodar de novo. E agora, se a gente não errou nada, ele deveria expor. Ó, escrevi pickle errado. Acho que eu nem importei o pickle, cara. Vou voltar lá, nem importei o pickle, ó. Import pickle. E aqui é pickle. Beleza, vou salvar e sair. E eu vou dar um Python handler de novo. E aí vamos ver, ó, que legal. Então esse aqui significa que a API está rodando. E aí ele diz pra gente aqui que o modelo está rodando nesse endereço aqui, com essa porta, e está expondo esse endpoint aqui. Bom, beleza, vamos testar então. Agora vamos fazer requisições nessa API aqui para ver se a gente consegue as predições, tá? Eu vou abrir aqui, ó, e aqui eu vou criar uma nova seção. Eu vou criar aqui 5.0 e eu vou colocar aqui prediction. E aí eu vou tornar isso aqui um markdown. Bom, então nós temos o nosso df1 aqui, certo? Que eu vou dar um sample aqui, dá só sample. E aí a gente tem os nossos dados aqui, beleza? Claro que na predição, as pessoas elas vão passar essas mesmas colunas, mas os valores podem ser diferentes, tá? E aí para eu não ter que modificar esses valores, vou pegar um número aleatório do dataset. E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, a gente tem que dropar o quality, certo? Porque o quality é a nossa variável resposta. Então ao longo do eixo 1, eu vou dropar isso aqui e eu vou guardar isso aqui dentro de df, tá? A gente vai olhar df agora. Na verdade é o sample disso aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui, ó, e der um sample. Na verdade eu vou dropar tudo e vou pegar um sample no final. Então temos essa linha aqui, beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou converter isso aqui para JSON. Então eu vou fazer aqui, ó, df JSON vai ser o seguinte, df.toJSON. E aí eu vou colocar um orient aqui, que vai ser records, beleza? Aí se a gente mostrar aqui o df.json, ó, a gente tem aqui todo ele em formato de JSON, certo? E agora nós precisamos fazer uma requisição. Como que nós fazemos uma request? Nós precisamos usar um método post, porque é o tipo de request que a gente vai fazer, certo? Esse post ele vem de uma classe chamada requests, que a gente não tem ainda, então eu vou voltar lá em cima e vou importar aqui a requests, beleza? Vai voltando lá, temos aqui o post e eu preciso passar 3 argumentos aqui. Eu preciso passar o URL, que obviamente é o caminho, né, aonde eu vou fazer esse request. Preciso passar os dados e eu preciso passar o headers. Headers me indica qual que é o formato do dado que eu estou transitando via API, tá bom?
A gente precisa criar isso aqui agora. Qual que vai ser a URL? http://000025000.predict. Beleza? Isso aqui é o URL. Quem serão os dados? df JSON, tá? E o headers? Quem vai ser o headers? Vai ser o seguinte, ele é um dicionário, tá? Que fala o seguinte, content type, ele vai ser um application/JSON, certo? Simples assim. E aí eu vou passar a URL aqui, e eu vou passar os dados aqui, e eu vou passar o headers aqui, ó. Header, tá? E aí vamos tentar fazer essa request aqui então. O header não está definido. Escrevi errado também, né? Header. Bom, vamos fazer então a request aqui na API. Opa, deu resposta 500 aqui. Alguma coisa aconteceu de errado, tá? É legal você saber as respostas. A response 200 é a resposta que deu tudo certo. Qualquer coisa diferente de 200 aconteceu algum erro. E cada código mostra um tipo de erro, tá? Eu não conheço todos, mas você já deve ter visto o erro 404, que é quando a API não encontra o servidor disponível. O servidor caiu, alguma coisa aconteceu. O 500 aqui eu também não sei, eu preciso dar uma olhada lá. Então vamos voltar lá para a API, ó. Vou matar ela aqui, tá? E a gente vai abrir o código de novo. E aí olhando aqui por cima, olha aqui, ó. O problema tá aqui, ó, o keys, ele tem parênteses no final, tá? Então conserta aí no seu código para ficar certinho. A gente vai salvar isso aqui agora. Python render para a gente carregar a API. Pronto, a API está exposta. Bom, vamos fazer de novo então a nossa chamada na API. Bom, deu certo agora. Vamos guardar isso aqui numa variável chamada R, por exemplo, para a gente poder usar. Existem alguns métodos legais aqui, tá? Tem o status code, que mostra realmente o código de retorno da API, tá? Que é aqueles 200 que você viu. E um outro legal também é o JSON, que é os dados retornados, ó. Olha que legal. Nós temos aqui os dados que a gente enviou e agora aqui a gente tem uma requisição, ou seja, a gente tem uma coluna nova chamada prediction, que foi colocada pela API que recebeu a resposta 5.8 do modelo. Olha só que legal, agora a gente tem uma API onde você passa os dados e ele retorna para você a qualidade do vinho aqui nesse JSON aqui, tá? E a gente pode converter esse JSON aqui para pandas, tá? Se você quiser dar prosseguimento a esses dados aqui. Então você passa um pandas aqui, passa o columns, e aí você vai pegar o JSON, né? O .rjson, vai pegar a primeira linha e vai chamar o keys aqui, ó. E aí ele retorna para você o data frame, beleza? Bom, se a gente olhar lá do lado do servidor, ó, ele está fazendo as requests aqui, ó. Ele fica logando toda hora que alguém fez uma request, tá? E é como eu criei aqui o dado que a gente vai passar como requisição usando o sample, então toda vez que a gente rodar isso aqui, ó, ele vai pegar um dado novo, tá vendo? A gente pode fazer as requisições e ver como que o valor da prediction muda aqui, que realmente o modelo está fazendo previsões diferentes dependendo dos valores que você coloca na entrada, tá bom? Bom, então era isso que eu queria mostrar para você. Nesse vídeo então a gente conseguiu montar a nossa API em Flask. Você viu que ele é super simples, né? Não tem muito segredo. Nós escrevemos nossa API em Flask, expusemos o endpoint, fizemos uma requisição nesse endpoint, passando novos dados, sem passar a variável resposta que é a quality. A API entendeu isso, chamou o modelo, passando os dados. O modelo fez a predição, retornou a predição para a API e a API mandou de volta para o Jupyter Notebook, que foi o cliente que chamou, tá bom? Bom, então essa é a arquitetura em API usando o Flask, tá? Ela é super simples realmente de fazer, funciona muito bem, tá? Existem vários modelos de produção que eu coloquei em algumas empresas que eu passei, que deve estar lá rodando ainda, porque ele funciona muito bem realmente. Mas aí você me fala assim, tá bom, Meigron, mas cara, no meu problema aqui, eu tenho várias transformações nas minhas variáveis. Eu criei novas variáveis, eu normalizei outras variáveis, eu fiz um monte de conta antes de fazer a predição. Como que eu coloco isso dentro da API? E é exatamente o tema do próximo vídeo. Vou mostrar para você como que você incorpora todas as limpezas, todas as extração de features que você criou lá no treinamento aqui dentro da API, tá? Bom, então muito obrigado pelo seu tempo e vejo você no próximo vídeo. Até mais!